E eu quero iniciar levando vocês a refletir sobre algo que eu acho que é alguma coisa que para muitos de nós ainda não é muito claro. Pastor, o quê? Querido, se o problema na sua família é um problema de relacionamento, se o problema está sendo provocado por alguma dificuldade em relacionamentos, o responsável pela solução desse problema não é Deus. Não é Deus. Isso porque Deus não restaura relacionamentos. Pastor, eu acho que o senhor pegou pesado. Ouça, Deus não restaura relacionamentos. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas são desafiadas por Deus a restaurarem todos os seus relacionamentos. É assim que funciona. E eu creio que algumas pessoas ainda não entenderam isso. Queridos, existe uma frase, você deve ter ouvido várias vezes. Quase todo congresso de família essa frase é pronunciada. Ela não está literalmente escrita na Bíblia Sagrada, mas ela é uma verdade eterna. Pastor, qual frase é essa? A família é um projeto de Deus. Você já ouviu isso? A família é um projeto de Deus. Mas o que talvez ainda não tenho te contado é que para a edificação das nossas famílias, Deus entra com um projeto. E mais, Ele nos dá algumas informações preciosíssimas se a gente não entender o projeto através do Espírito Santo. É assim que funciona. Mas a mão de obra para a edificação da nossa família é minha e sua. Não é Deus quem vai edificar a nossa família, somos nós. E digo mais, Deus só vai entrar com providência para a solução de qualquer problema familiar, quando a solução desse problema estiver além da nossa capacidade de resolvê-lo. Deus não vai se meter enquanto a possibilidade de solução estiver em nós. Então, eu quero chamar a tua atenção como igreja. Precisamos nos sentir responsáveis pelas nossas famílias. Eu vejo muita gente orando a Deus para que Deus faça coisas que cabe a ela fazer. Não cabe a Deus fazer, cabe a ela. E ela está clamando a Deus, pedindo a Deus, orando a Deus. Se bem que ela pode fazer, é ela quem tem que fazer, é uma atribuição dela, é uma tarefa dela, é um papel dela. Posso ouvir um amém? Mas como propósito hoje é falar para casais, eu quero me concentrar no relacionamento conjugal. E depois de mais de 53 anos de namoro, noivado, casamento, eu posso afirmar com a mais absoluta convicção de que ser casado e ser feliz é perfeitamente possível. Eu vejo muita gente achando que ser casado e ser feliz são duas coisas inconciliáveis. Pastor, não dá. Ou sou casado ou sou feliz. As duas coisas não dá. Não cabe na mesma pessoa. Não dá. Mas eu estou aqui para dizer que ser casado e ser feliz é perfeitamente possível. A gente é que complica. A gente é que complica. Isso porque depois de todo esse tempo juntos, eu aprendi algo interessante. Graças a Deus, eu vivo uma relação conjugal extraordinária. Mas eu aprendi algo e tenho colocado em prática na minha vida. Eu aprendi que nós só precisamos de duas virtudes para sermos casados e felizes. Basta apenas duas virtudes. Com duas virtudes eu consigo ser casado e ser feliz. E são duas virtudes que todos nós já possuímos. Só que alguns de nós não sabemos como utilizá-las. E aqui eu quero deixar uma dica de quem caminha junto com a adversária há muito tempo. Querido, a dica é muito simples. Ouça, grave isso. Quando no teu casamento tudo estiver indo às mil maravilhas, tudo estiver indo de vento em popa, tudo estiver indo muito bem, você usa o quê? Beleza. Beleza, está tudo indo bem. Mas, quando tudo estiver indo mal, você utiliza o quê? Paciência. A gente é simples assim, usando paciência e beleza na hora certa, dá para ser casado e ser feliz, até que a morte separe. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de mostrar para vocês como é que, ao invés de simplificar, o ser humano gosta de complicar. Não sei se vocês concordam comigo. Você concorda comigo que quanto mais tempo de convivência a gente tem, mais a gente se conhece? Posso ouvir um amém?
Quanto mais tempo a gente caminha juntos, mais a gente se conhece. Eu e minha esposa, por exemplo, às vezes num olhar, eu já sei que eu pisei na bola. Um olhar. Às vezes eu olho para ela e falo, o que foi dessa vez? Porque às vezes um olhar a gente já sabe, porque a gente caminha junto há muito tempo e sabe reconhecer olhares. Pois é, o que eu percebi é que esse maior conhecimento que a gente tem um do outro, que deveria ser algo maravilhoso, extraordinário, às vezes se transforma num desastre. Pastor, não entendi. Pense comigo, quando o casal se conhece muito bem, esse conhecimento mútuo que a gente tem pode ser utilizado para ajudar ou pode ser utilizado para atrapalhar. Pastor, como assim? Queridos, quando o casal se conhece muito bem e um quer agradar ao outro, é fácil, aí é mole, porque eu sei como agradá-la, ela sabe como me agradar, a gente se conhece. Mas, em compensação, quando o casal se conhece muito bem e um quer provocar o outro, aí sai de baixo, porque eu sei provocá-la como ninguém sabe, e ela sabe me provocar como ninguém sabe. Por quê? Porque a gente se conhece muito, muito bem. Querido, você quer ver um exemplo? Toda esposa sábia, só as sábias, né? Mas as sábias já descobriram que o seu marido só precisa de ter 2 necessidades atendidas para estar bem de vida, feliz da vida, contente com tudo. Basta 2 coisas. Com 2 coisas o homem fica radiante. 2 necessidades atendidas. E elas sabem qual é, porque estão até rindo, elas sabem quais são. São só 2. Só 2. O homem só precisa de barriga cheia e saco vazio. Mas só isso. Só isso, né? Barriga cheia e saco vazio. Não, e o pior não é isso. Não, o pior não é. O pior é que ela sabe que isso é verdade. Não, ela sabe que é verdade. Sabe por que eu digo que ela sabe que é verdade? Porque quando ela quer provocar o seu marido, quando ela está contrariada, quando ela está chateada, o que ela faz? Ela deixa o santo de barriga vazia e de saco cheio. Não, ela sabe como é que faz, ela sabe. Ela deixa o marido com fome e sem sexo. E aí mata qualquer homem, mas mata mesmo. Não, e pior que o marido também sabe como provocar. O marido também não fica atrás não. O marido sabe como provocar. Sabe? Quando ele quer provocar o esposo, o que o marido faz? Ele passa a ignorar a sua esposa dentro da sua própria casa. Entre 2 dias sem cumprimentar a esposa, sem falar com ela, você vai ver o estrago que você vai fazer na tua esposa. Porque isso mata uma mulher. Isso quando o santo não apela para fazer alguma pressão financeira. Eu já vi marido tomar cartão de crédito da esposa, a burrice. Tomou o cartão da esposa. Tomou o cartão da esposa. Mas a verdade é que viver casado e ao mesmo tempo ser feliz é desafiador. Eu estou plenamente de acordo com quem pensa isso, que eu penso isso. É desafiador. Tanto é desafiador, que eu acho que depois que Jesus viu no que deu, colocar o homem e a mulher para viver casados, até que a morte separe, foi que Jesus falou aquela frase célebre, onde ele diz, no céu não se casa e nem se dá em casamento. Você lembra que Jesus falou isso? Por que ele disse isso? Porque se houvesse casamento no céu, a paz que reina no céu ia ficar comprometida, o céu ia deixar de ser céu. Não, o céu não ia ser céu. Não, o casamento começa aqui e acaba aqui. Não dá. Não tem chance. E, queridos, é impressionante. Eu não tinha estava lendo a Bíblia, eu não tinha prestado atenção nesse texto ainda, mas eu li esse texto. E eu achei algo interessante. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 27. Não sabe abrir, não. Mas é algo interessante. Me parece, eu não posso afirmar, é uma opinião que eu tenho, me parece que nesse texto, o apóstolo Paulo está dando a sua justificativa para o fato de ele não ter se casado. Ele está explicando por que foi que ele não se casou. Diz assim nesse texto, você está casado? Não procure se separar. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está querendo poupar a gente de sofrimento. Por isso que ele não casou. Não, ele não casou. Não casou. Queridos, uma das melhores definições que eu já ouvi sobre casamento, dizia assim, casamento é a união de 2 pessoas.
onde uma delas sempre tem razão e a outra é o marido. Não, porque o marido nunca tem razão. Uma delas sempre tem razão, a outra é o marido. Mas quando eu ainda era jovem, bem jovem, né? Eu aprendi com meu pai. Meu pai falava isso, que sábio é aquele homem que sempre que está errado, reconhece o seu erro. Ensinamento de pai, ó. Sábio é o homem que sabe reconhecer o seu erro sempre que está errado. E eu levei isso para o meu casamento, achando que eu estava preparado para o casamento. Meu pai me ensinou isso. Toda vez que eu estiver errado, eu vou reconhecer meu erro. Aí cheguei no casamento. Aí descobri que no casamento, sabe aquele homem que reconhece que está errado, mesmo que esteja certo. Não, essa vacina é fenomenal. Tu pode estar certo, cara, mas reconhece que está errado, porque isso te poupa de muita briga, muita discussão. Mas pensando, eu só estou tomando coragem para falar o que eu trouxe. Mas pensando nisso, eu decidi conversar com vocês hoje, porque eu fiquei pensando assim, será que eu vou falar se a gente deve ser um casal bem resolvido depois que a gente está deitado? Ou se eu falo sobre como ser um casal bem resolvido enquanto a gente não está de pé? Confesso que eu pensei nisso. Mas eu cheguei à seguinte conclusão: se eu não conseguir ser um casal bem resolvido enquanto eu ainda estou de pé, quando eu me deito, não acontece? Ah, lá também? Pô, para mim era só na minha casa. Não, se as coisas não fluírem bem durante o dia, cara, de noite esquece. Então eu quero conversar com vocês sobre o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa harmonia conjugal. E por que eu digo melhorar? Porque melhorar mesmo, porque não dá para ser 100% não. Eu tenho certeza que algum nível de conflito no casamento sempre vai ter, inevitável. Algum nível de conflito vai ter. Então nosso esforço vai ser qual? Para diminuir a frequência dos conflitos e diminuir a intensidade dos conflitos. Esse é o nosso desafio. Porque que vai ter conflito, vai, não tenha dúvida disso. Bom, eu quero ler um texto que aparentemente até nem fala nada sobre casamento. Mas eu quero te mostrar que esse texto também pode ser aplicado no casamento. Por isso que eu escolhi esse texto. Por quê? Porque esse texto fala de propósito. O texto que eu vou ler fala de propósito. E se você está bem ligado na palavra, você vai descobrir junto comigo que o propósito do casamento qual é? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. Então o propósito do casamento é chegar à unidade. Esse é o propósito do casamento. É conquistar a unidade. Porque quanto mais próximos, amados, quanto mais próximos estivermos dessa unidade conjugal, menos conflitos nós vamos enfrentar no casamento. Posso ouvir um amém? Bom, eu vou ler 1 Coríntios 1:10. Se você quiser marcar aí, 1 Coríntios 1:10. Diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Palavra do Eterno. Amém? Cala a tua cabeça, eu quero orar mais uma vez, pedindo graça ao nosso Deus. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e bendizemos. Essa é a tua santa e gloriosa palavra. Agora precisamos ouvir a tua voz, fala conosco, revela os teus mistérios, derrama sobre este local aquela porção que o Senhor já separou nos céus, para abençoar a cada um de nós. E ao terminar essa reunião, todos nós te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração, e sairemos por aquelas portas, com a certeza absoluta, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para falar individualmente, particularmente, com cada um de nós. E eu peço seja assim, em nome de Jesus, amém? Amado, quando a gente para pensar, para refletir sobre os fatores que comprometem essa unidade do casal, alguns fatores se destacam. Mas um tem me chamado a atenção quando eu escuto casais em crise no gabinete. Eu vejo um grande número de casais apontando as diferenças que eles têm um com o outro e tentando colocar a culpa pelas suas brigas, pelas diferenças que eles têm. Pastor, sabe o que a gente discute? Pastor, nós somos muito diferentes. Não dá, pastor. Minha esposa é muito diferente de mim, meu marido é muito diferente de mim. Então, eles se desentendem e querem colocar a culpa na diferença.
Eles até admitem que discutem bastante, mas eles querem justificar as suas discussões, dizendo: pastor, nós discutimos porque nós somos muito diferentes. E essa é uma verdade, nós somos diferentes mesmo, somos mesmo, muito diferentes. Só que tem um ditado popular, você deve conhecer esse ditado popular, que diz o quê? Os opostos se atraem. Então, peraí, vamos devagar. Vamos devagar. Porque, queridos, o que vai fazer de um homem ou mulher um casal invencível não serão as suas semelhanças. É ilusão achar que isso vai ajudar. O que vai fazer de um casal imbatível é a unidade de propósito. Nós só vamos ter um casamento extraordinário quando nós entendemos que temos que ter um único propósito, caminharmos em direção a um mesmo lugar. Aí a gente vai ter unidade. E eu aprendi que uma das maneiras de fazer com que essas diferenças não se transformem num problema insuperável é alinhando propósitos. Quando a gente alinha propósitos, essas diferenças não vão ser tão pesadas assim, mas temos que alinhar propósito. Aí sim, depois que a gente alinha propósitos, nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas diferenças. É tendo sabedoria para colocar essas diferenças em nosso favor. É trazer essas diferenças para agregar valor ao nosso casamento. Posso ouvir um amém? Queridos, o casamento é a arte de administrar diferenças. Não tem jeito, é assim e vai continuar sendo assim. Ou seja, é impossível que um casal viva um casamento feliz até que a morte separe, sem que marido e esposa aprendam a lidar com as suas diferenças. Porque, meu irmão e minha irmã, se a gente não aprender a lidar com as nossas diferenças, ouça o que eu vou dizer, se a gente não tiver sabedoria para lidar com essas diferenças, a discussão passa a ser uma rotina diária. É discussão todo dia, é discussão toda hora. E um casal que vive assim, eu sinto informar que a probabilidade desses conflitos destruírem um casamento é real. Casais que vivem discutindo, têm uma grande probabilidade de não chegarem até o final da vida casados. Eles vão pensar juntos, por que é que as nossas discussões acontecem? Por que é que a gente discute? Para mim, a discussão é um forte sintoma de que marido e esposa têm pontos de vista diferentes e não estão conseguindo chegar a um acordo. Ele pensa de um jeito, que é uma coisa, ela pensa de outro jeito, que era outra coisa, e eles não conseguem se ajustar, se entender. Não estão conseguindo se ajustar. E aí vem a discussão. Quando o casal que consegue alinhar os seus propósitos, a gente deu um passo muito grande. Aí fica faltando um detalhe. Quando o casal consegue alinhar propósitos, falta um detalhe, e eu vivi isso com a minha esposa. Qual é o detalhe? Não basta estar querendo chegar ao mesmo lugar. Não basta estar ambos andando na mesma direção. Porque nós nos convertemos no mesmo dia. Aceitamos Jesus no mesmo dia. Mas isso para nós foi um problema sério. Por quê? Eu, uma vez levantado a mão, eu queria correr a 120 por hora. E ela não queria. Ela queria andar, talvez, quem sabe, a 20, a 30. Ela queria andar também e para o mesmo lugar que eu. Só que ela não estava confortável em andar a 120. E eu pressionei. O que eu consegui com isso? Que ela parasse. Se tu quer assim? Então vai. Tu quer ir? Pode ir então. Eu não vou. Nessa velocidade eu não vou. Resultado, eu batizei e ela batizou 3 anos depois. Eu causei um prejuízo muito grande à caminhada dela. Porque não basta estar andando para o mesmo lugar, se não encontrarmos uma velocidade que seja confortável para os dois. Eu vejo muito casal na igreja, caminhando em direção a Cristo. Isso é louvável, porque nem todo mundo é assim. Mas aqueles que são, eu louvo a Deus por eles. Mas eu vejo que ainda assim tem conflito. Porque eles não encontraram ainda, não entenderam ainda que tem que encontrar uma velocidade que seja confortável para os dois. Porque se a gente não encontrar essa velocidade, vai ter problema. Queridos, eu não sei na igreja de vocês, mas na minha igreja, meu Deus, tem casal que... Eu fico pensando assim, eu acho que eles só não discutem enquanto estão dormindo. Porque parece... Não, porque sabe o que eu acho isso? Porque eles acordam e já começam a discutir na mesa do café da manhã. Então, eu fico pensando assim, bom, não discutiu enquanto estava dormindo, mas acho que sonhou
que estava discutindo, não é possível. Sonhou que estava discutindo, porque já começa a discutir no café da manhã. Discute, discute, discute. E aí para a discussão e você pensa assim, resolveram. Nada, deu hora de trabalhar. Resolveu nada. Por que sei que não resolveu? Porque aí um liga para o outro na hora do almoço, a discussão do café da manhã continua no telefone na hora do almoço. Discute, 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 aí parou. Resolveu? Não. Por que eu sei que não resolveu? Porque quando chega de noite a discussão continua. Só deu a hora de trabalhar, não dá para discutir mais, então vai trabalhar, parou a discussão, volta de novo e discute, 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 discute. Meu Deus do céu, não tem condição de viver assim. Não tem condição de viver assim. O casal que vive assim está caminhando em direção a uma crise, mas uma crise muito grande. E é interessante, em gabinete, pastor, não sei se ele tem essa opinião que eu tenho. Você dá a voz a uma esposa, eu vou ser claro para não causar nenhum tipo de... Eu não quero escandalizar ninguém. Mas você dá a voz para uma esposa no gabinete, para ela reclamar do marido. Você dá corda para ela. Gente, você escuta uma mulher reclamando do marido meia hora no gabinete, você dá razão. Não, você dá razão a ela. Eu falei, minha irmã, não sei como é que tu aguenta. Porque é assim. Eu não sei como é que tu aguenta, porque tu dá razão a ela. Eu nem vou perguntar aqui se alguma esposa reclama do marido, porque vai que a minha esposa levanta a mão na primeira fila, eu estou sem moral para continuar, então nessa não cai, essa cilada não cai de jeito nenhum. Mas, queridos, olha só, pensem bem, eu vejo que alguns casais discutem, porque um está insatisfeito com o comportamento do outro. E isso é perfeitamente normal. Buscar alguma mudança no comportamento do cônjuge, se esse comportamento estiver prejudicando a relação, eu acho que é justo, é justo. É cobrar alguma coisa para que a relação melhore. Eu acho que isso é justo. O que nós não podemos é fazer isso sem critério, nos tornarmos uma pessoa chata que reclama de tudo, porque aí ninguém aguenta. Então tem que ter sabedoria até para reclamar, tem que ter sabedoria. Eu acho que Jesus já havia deixado um alerta para nós sobre esse assunto. Eu não sei se você concorda comigo, mas em João 16, 33, tem uma frase que todo mundo conhece. Jesus falou assim, no mundo tereis... Você conhece, mas o que talvez você não saiba, eu descobri há pouco tempo, é que quando ele fala isso, ele estava falando para aquelas pessoas que nem começaram a namorar ainda, sequer começaram a namorar. Aí quem está nessa condição só tem aflição, porque não começou a namorar, só tem aflição, é maravilha. Não, uma vida só de aflição é maravilha, porque depois só piora. Não, só piora. Porque depois que começa a namorar, você não para de ter aflição. E depois do namoro você passa a ter tentação, porque namoro é uma tentação só. Eu não sei quem viveu isso que eu vivi, mas namoro é uma tentação, só tem hora que dá vontade de subir pela parede, e aí você pensa assim, quando casar melhora. Só piora. Porque você casa, continua tendo aflição, não deixa de ter tentação, e ainda vai ter provação, porque casamento é provação, é uma provação atrás da outra. Não, isso não for morar na sogra. Porque se for morar na sogra, tem aflição, tentação, provação, acho que vai ter tribulação. Porque morar na casa da sogra... Não, morar na casa da sogra é só a graça. Só a graça. Meu Deus. Eu confesso, eu tenho tentado estudar esse comportamento feminino, até para entender melhor a minha esposa, né? E depois de algum tempo estudando esse assunto, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Eu não sei se as esposas que estão aqui concordam comigo, porque os maridos eu sei que concordam, eu só não sei as esposas. É que as mulheres se aborrecem muito mais facilmente do que nós, homens. Posso ouvir um amém, varão? Amém. Olha só como é que é unânime. As esposas não entendem muito isso não, porque elas não concordam com isso. Mas a esposa se aborrece muito mais facilmente que o homem. E eu descobri a razão para que isso aconteça. É porque nós homens somos muito práticos, muito pragmáticos. Homem é assim, olha, tem alguma coisa que está me aborrecendo. Eu estou aborrecido. Homem gosta de esperar assim ou não? Não gosta. Se a mulher demora, ele se aborrece ou não? Mas se a mulher chega, o aborrecimento dele acaba na hora. Na hora, porque ele estava aborrecido, ela não chegava, mas ela chegou, o aborrecimento dele acabou na hora. As mulheres não funcionam assim, mas não funcionam assim de jeito nenhum. Porque ela se aborrece um pouco por aquilo que o marido fez, por aquilo que o marido falou. Mas o que aborrece de fato ela sabe por que é que ele fez aquilo, ela sabe por que ele fez aquilo, ela sabe, ela tem certeza. Queridos, deixa eu dar um exemplo. A esposa marcou com o marido no shopping, na praça de alimentação, 8 horas. Aí,
o marido não chegou na hora combinada. A esposa fica aborrecida, sim ou não? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ela se aborrece um pouco, o marido não chegou. Mas ela fica, aí a cabeça dele entra em ebulição. O que esse cara está fazendo para não ter chegado na hora que ele combinou comigo? E naquele período de ebulição ela fica... Nossa, a mente da mulher viaja, mas ela faz com 3 minutinhos, com 4 minutinhos, com 5 minutinhos que o marido já não chegou, ela já fala assim, já sei, ele não se importa comigo, minha irmã, ele se importa contigo. É que o trânsito não deixou de chegar na hora, ele se importa contigo. Agora tu faz ela esperar 15 minutos. Tu deixa uma esposa esperando 15 minutos no lugar, e ela vai falar assim, já sei, ele se importa mais com o trabalho do que comigo, se importa mais com os amigos do que comigo. Isso para ela é terrível. Agora tu deixa uma esposa esperando meia hora. Não, com meia hora ela começa a desconfiar de algo pior. Ela começa a desconfiar de algo pior. Com meia hora ela fala assim, já sei, ele não me ama mais. Porque mulher é assim. Agora tu deixa uma mulher esperando 1 hora para ver o que acontece. Deixa ela esperando 1 hora. Sabe o que ela vai falar? Já sei. Ele está com a outra. Porque mulher é assim, mulher é assim. E o pior não é isso. O marido chega com 1000 explicações. Ela não quer ouvir nenhuma das explicações que ele vai dar. Porque na cabeça dela, ele já é tratado como adúltero. Não, na cabeça dela ele já é adúltero. Então, ele pode dar a explicação que ele quiser. Ele vai ser recebido como um adúltero. Não tem jeito. E se marcou para comprar um presente para ela, no shopping. Ela não quer nem presente mais. Vai embora, não quer nem presente. Já acabou com o dia dela. Fez esperar 1 hora, acabou com a mulher. Ela sai dali arrasada, não quer nem saber. Aquela noite você vai dormir no sofá e olhe lá. E o pior não é isso. É interessante. Normalmente, as esposas não são muito claras. Eu não sei de vocês, mas a minha, eu estou falando da minha, tá? As esposas não são muito claras na hora delas dizerem o que é que elas esperam de nós. Essa característica das mulheres é terrível. Elas acham que a gente precisa adivinhar. Não, elas acham que a gente tem obrigação de adivinhar o que é que elas estão querendo. E o pior dessa história é que se a gente não adivinhar o que elas querem, elas ficam indignadas. Indignadas. A gente tem que adivinhar o que elas querem. Eu não sei, mas eu não consigo acertar uma. Não consigo acertar uma. Mas não consigo acertar uma. Lá em casa é assim, o quarto é no andar de cima e a cozinha é no andar de baixo. E aí, quando a mulher acha que a gente tem que adivinhar, no outro dia estava deitado na cama já, deitado, sabe, prontinho, embaladinho já assim, enrolado no cobertor, aquele frio, já prontinho, já embalado para dormir. Aí ela falou assim, meu bem, estou com uma sede. Não, a pergunta é essa, o que ela acha que ela falou para mim? Não, ela acha. O que ela acha que ela falou para mim? Tu desce, vai lá embaixo e pega um copo d'água para mim. Não, na cabeça dela ela falou isso. Só que eu não entendi. Quando ela falou assim, ó, meu bem, eu estou com uma sede, sabe o que eu falei? Eu não estou com sede, não, bebi 2 copos d'água antes de subir, estou com sede nenhuma. Rapaz, ela ficou indignada comigo, ficou arara. Mas tem horas, mas tem uma mulher assim. A mulher fala para o marido assim, olha, aquele domingo de sol lindo. A esposa fala assim, meu bem, poxa, eu não queria cozinhar hoje. O que ela acha que ela falou com o marido? Não, ela acha que falou assim, vamos almoçar fora. Aí o desavisado falou assim, não adianta olhar para mim não, que eu não sei cozinhar. Não, mas o marido não entendeu nada, ele não entendeu, absolutamente não entendeu, nada. Tu já pensou, a mulher chega em casa de noite, falou assim, meu bem, olha assim, meu pé está assim, ó. Eu fiquei o dia todo no salto, meu pé está assim, ó. O que ela acha que ela falou para o marido? Pega um cremezinho e vai dar uma massagem no meu pé. Sabe o que o marido fala? Pô, o sofá está aí, não tem ninguém sentado, só sentar e botar a perna para cima. Está esperando o quê? Vai esperar eu mandar? Vai esperar eu mandar? Só sentar e botar a perna para cima? Porque elas acham que são claras, mas o marido às vezes não entende absolutamente nada, mas nada. Gente, aconteceu comigo. Eu fui ministrar um encontro de casais, lá no norte do estado do Rio. Eu nunca vi um lugar tão longe na minha vida e dentro do meu estado. Eu andei 8 horas de carro para chegar lá, ou lugar longe. Só que nós estávamos saindo, felizes da vida, oramos, né? E fomos embora. Aí andamos um bocado, depois de 2 ou 3 horas dirigindo,
me passa aqueles postos de gasolina bonitos, assim, Oasis, Olá, aquele negócio lindo, aquelas paradas de ônibus bonitas, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, meu bem, tá com vontade de tomar um café, não? De novo. Eu falei assim, não, chupei uma bala de hortelã agora. Meu Deus do céu. Infeliz hora que eu fui falar aquilo. Não, e pior que eu continuei, não percebi nada. Eu só me dei conta quando a tromba dela bateu no para-brisa. Tum! Aí eu escutei aquele barulho, eu falei, que tromba no para-brisa? Tum! Aí eu falei assim, bom, então eu pensei logo, não, eu não sabia que era eu. Porque assim, não estava tocando funk pancadão. Não tinha mais ninguém no carro, era louvor. Eu sabia que era eu, só não sabia o quê. Aí eu falei, meu bem, o que eu fiz dessa vez? Aí ela falou assim, eu pedi para você parar naquela parada de ônibus e comprar um café para mim, você se negou a parar para comprar um café para mim. Gente, se eu tivesse gravado, eu botava para vocês ouvirem, ela não pediu para parar para comprar café. Mas na cabeça dela, ela pediu. Na cabeça dela, ela pediu. Olhem para mim, por que eu estou dizendo isso? Porque se faltar sabedoria nessa hora, o pau quebra e quebra feio. O pau quebra feio nessa hora. Nessa hora tem que ter muita sabedoria. Mas voltando para o texto que a gente leu, que fala de unidade de propósito, para aqueles casais que têm, ou melhor, para aqueles casais que não têm o temor do Senhor, vamos começar por aqui. Os casais que não têm o temor do Senhor, quando chegam a ter mais momentos de conflito do que momentos de prazer, quando esses casais que não têm o temor do Senhor vivem uma situação assim de desconforto muito grande, eles decidem, e a cada ano que passa decidem mais rápido. O que eles dizem? Ó, tu segue a tua vida que eu sigo a minha. É assim, hoje em dia está assim, segue a tua vida que eu sigo a minha. Mas nós que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, quando a gente chega nesse ponto que a gente também, porque a discussão não faz acepção de pessoa, não, a discussão vem para todo mundo. Nós também discutimos. O divórcio não respeita cargo na igreja, o divórcio não respeita nada disso. Então, a gente também discute. Só que nós temos uma diferença. Pastor, qual é a diferença? O divórcio nunca é a nossa primeira opção. A gente quer insistir, quer continuar, quer... Só que tem um detalhe. Se nós não entendermos onde é que a gente está errando, se a gente não procurar ajuda, se a gente não for a um conselheiro, alguém que tem uma palavra para nos socorrer, para nos ajudar, a gente continua casado. Só que a gente continua casado e infeliz. E não é isso que Deus quer para nós. Não é. A gente continua casado e infeliz. E pior, que eu vejo casais que vivem divorciados dentro da própria casa. E não são poucos. Estão na igreja, louvam a Deus domingo, mas vivem divorciados dentro de casa. Por que eu digo divorciado? Porque não tem mais comunhão, não tem mais diálogo. Muitos deles não têm nem mais sexo. Mas estão casados, continuam morando debaixo do mesmo teto e na mesma casa. Por isso vale a pena, eu estou aqui hoje para isso, é o propósito da reunião de hoje. É jogar um pouco de luz sobre isso. É permitir que a gente melhore a qualidade da nossa relação conjugal. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui eu entro naquilo que eu trouxe para repartir com vocês. Isso foi só a introdução. Eu quero falar com vocês hoje, no Rio não, que é sério. O pastor me deu até meia-noite, são 10 para as 10 ainda. Eu quero falar com vocês, pelo menos, não der para falar para 20, eu falo pelo menos dois. Dois que eu julgo serem os principais geradores de discussão entre um casal. Dois principais motivos de conflitos conjugais. Eu gostaria de começar por aquele que eu julgo ser o que gera mais conflito. Pastor, qual é esse? Nos nossos dias, eu acho que o maior causador de conflitos é o estresse. Vivemos um período muito complicado. Seja com relação à incerteza da economia, seja com relação à violência. A verdade é que a gente vive estressado. O mundo atual nos leva a uma situação de estresse limite. Todos nós vivemos estressados. E aí, a dica que eu deixo para você, vigie com relação ao estresse. Vigie. Aliás, são 3 coisas com as quais tem que vigiar. Primeiro, a depressão. Depressão é excesso de passado. Segundo, a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. E o estresse? O estresse é o excesso de presente. Tudo em excesso faz mal.
Temos que ter muito cuidado com relação a isso. Tudo em excesso é prejudicial. Mas o que acontece com a maioria dos casais é que um não sabe lidar com o estresse do outro. Marido não sabe lidar com a esposa estressada. E a esposa não sabe lidar com o marido estressado. E aí, sabe o que acaba acontecendo? A discussão acontece por qualquer bobagem, tem discussão. A discussão até por um copo que não foi lavado, um tênis que ficou no lugar errado, a meia que não ficou ali, a toalha que não ficou... Qualquer coisa é motivo de discussão. E o mais desafiador é que homens e mulheres reagem completamente diferente quando estão estressados. A única coisa que é comum a homens e mulheres no estresse é que homens e mulheres estressados, a primeira coisa que acaba no estresse é o bom humor. Não tem bom humor que suporte a um estresse. E o causador também é o mesmo. Todos ficam estressados, tanto homens como mulheres, quando tem uma situação que não conseguem resolver. Isso causa estresse na gente. Todas as vezes que estamos com uma situação mal resolvida, a gente fica estressado. E perde o humor, é normal. E eu percebi em alguns casamentos, em alguns casais, que o que falta não é amor. O amor existe. O que falta é uma boa dose de humor. Por quê? Porque o estresse roubou todo o nosso humor. E aí eu quero deixar duas dicas preciosas. Uma para homens e outra para mulheres. Se eu posso deixar essas dicas, diga amém. Minha santa esposa, como lidar com o maridão quando ele chegar em casa estressado? Minha irmã, olha só. A esposa, quando ele bota o pé na porta, pela forma como ele respira, a mulher já sabe se está estressado ou não, ela já sabe, ela conhece. E o pior é que ela pergunta assim, meu bem, alguma coisa? Ele fala, não. Eu sei, eu te conheço, tem alguma coisa? Ele fala, não, nada não. Se ela perguntar 3 vezes, o pau quebra. Não, porque ela quer saber o que está acontecendo e ele está estressado. Minha irmã, olha só, deixa eu dizer um negócio. Homem estressado não quer papo, não quer conversa. Não quer. Homem estressado não quer conversar nada, nada, nada. Se ele pudesse chegar em casa e encontrar uma caverna, ele metia a cabeça na caverna e ficava lá meia hora. Ele não quer conversa, não quer papo. É característica masculina. Você perguntar por quê? Não sei por quê. Talvez porque o homem não queira falar dos seus medos, não queira falar da sua insegurança. Talvez o homem ache que precisa passar aquela imagem de super-herói. Talvez ele não queira preocupar a esposa, não queira preocupar os filhos. Eu não sei. Mas a verdade é que o homem estressado não quer papo, não quer conversa, não quer. Minha irmã, faz o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Fuja da aparência do mal. Então, quando ele chegar assim, sai de perto, porque vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. E pior, o homem, eu quero chamar as coisas, o homem acha que consegue resolver tudo, lá também. O homem acha que consegue resolver tudo sozinho. Meu irmão, olha só a dica preciosa. Quando Deus formou o casal, Ele disse que colocaria ao nosso lado uma ajudadora. Qual é a leitura que eu faço? Se eu preciso de uma ajudadora, Deus estava falando para mim e para você que nós não conseguimos resolver tudo sozinhos, se não precisar de ajuda. Bom, se tem do meu lado uma ajudadora e do teu lado uma ajudadora, é porque nós precisamos de ajuda. Então, de alguma forma, você vai ter que abrir o seu coração e deixar com que... Porque eu sei que não é bom falar, eu não gosto de falar também, ninguém gosta de falar. Mas, sim, dê essa abertura. E, minha irmã, olha só, dê meia hora para ele. É meia hora, pode anotar no cronômetro, meia hora. Dá meia hora para ele. Porque parece que a esposa quer falar, quando ele bota o pé do lado de dentro do portão, ela desenrola a lista de reclamação, fala, ó, o cachorro fugiu, a luz está queimada, a pica está pingando, ninguém aguenta. O cara já chegou estressado, recebe uma lista de reclamação, vai dar ruim, então dá meia hora para ele, dá meia hora para ele. Homem funciona igual elástico, ele vai esticar, mas o elástico vai trazer ele de volta, e eu garanto para a senhora, ele volta daqui meia hora, muito melhor do que quando ele foi, então dá meia hora para ele, e eu tenho certeza que você vai me agradecer. Posso ouvir um amém? E maridos, como é que funciona uma mulher estressada? Olha qual é o problema. Olha aqui, olha o nó que dá aqui. Olha só que loucura. O que estressa um homem? O homem tem um problema que ele não consegue resolver. Com a mulher é a mesma coisa. Mas como é que um homem soluciona o seu estresse? Encontrando uma solução para o seu problema. Porque se o que estava estressando ele era um problema sem solução, a hora que ele encontra a solução, acaba o estresse na hora.
Só que mulher não funciona assim. E a gente acha que a mulher funciona igual a gente. Então a gente encontra a esposa estressada, o que a gente quer? Encontrar uma solução para o problema dela. E aí a gente erra, mas erra feio. Porque mulher estressada não quer solução para nada. Mulher estressada só quer desabafar, só isso. Ela tem que botar tudo para fora, tem que vomitar aquilo tudo, ela tem que botar tudo para fora, tudo. E aí a gente fica tentando encontrar uma solução para uma mulher que não quer solução nenhuma, ela só quer falar. Ela quer, e mais, ela quer de você, como marido, todos os teus sentidos. Porque o marido fala assim, pode falar, mas ele quer ver o jogo do Corinthians. Aí ela fala assim, olha para mim que eu estou falando com você. Ele fala, mas eu escuto com o ouvido, não escuto com o olho. Eu escuto com o ouvido, pode falar, eu estou escutando. Mas mulher não funciona assim, tem que dar todo o sentido para ela. E mais, não basta dar só os sentidos, não. Você vai precisar interagir. Lógico, vou deixar a mulher falando sozinha, não fala nada, não, essa conversa não existiu. Isso não foi diálogo, foi um monólogo. Não existiu conversa. Aí ela começa a falar, você fala, porque tu não tem noção do poder do Tu fala assim, Aí para não ficar chato, depois de uns 5 você fala assim, meu Deus, foi mesmo? Caramba! Mas tu não tem noção de como é que vai terminar a noite, cara. Tu não tem noção. Aí depois que ela já falou, já falou uns 20 uns 30, meu Deus. E tu viu que ela não desestressou ainda. Ela ainda continua estressada. Ela já falou das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, ela já falou tudo. E não desestressou, você fala assim, não, peraí. Essa tu vai ter que falar de novo. Ela fala tudo de novo, ela repete do começo, não tem problema, ela vai repetir das 8 horas da manhã até de noite, ela vai repetir tudinho. Porque se homem estressado quer solução, mulher estressada quer falar. Quer falar. Queridos, é interessante, a mulher chega estressada em casa e fala assim, meu bem, aquela empresa vai me matar de tanto trabalhar. Aí olha o santo homem de Deus. Na cabeça do santo, o que ela está precisando? De solução para o seu problema. Não, meu filho, ela quer falar, ela só quer falar. E aí ela começa a falar, o marido fala assim, peraí, pô. Pede alguém para te ajudar. Você está sobrecarregada, pede alguém para te ajudar. Aí ela fala assim, bobinho, está todo mundo sobrecarregado, só sou eu não. Então peraí. Então pede teu chefe para contratar alguém para botar do teu lado para te ajudar aí. O mais sobrecarregado é ele, tu acha que ele vai botar alguém para me ajudar? Vai ajudar ele, vai botar para me ajudar? Não vai botar nada. Aí ele fala assim, então peraí. Então pede transferência para outro lugar, sai dessa sessão. Eu fui contratada para aqui, como é que eu vou para outra? Meu lugar é esse aqui. Aí ele não aguenta mais, que também está estressado, ele fala assim, então larga essa porcaria desse trabalho. Ela fala, tô estúpido, não pode nem conversar com você, que você vai ter que... Porque na cabeça dele, ele tem que encontrar a solução. Olha, meu irmão, olha só, presta atenção, olha só. O marido nessa hora, tentando encontrar a solução, se acha o mais incompetente dos homens. Porque ele já deu 20 soluções, ela não aceitou nenhuma. Só que qual o detalhe? Não se acha incompetente. Se você der 30, ela vai rejeitar 30. Se der 50, ela vai rejeitar 50. Por quê? O que ela mais estava gostando era do papo. Se você encontrar uma solução para o problema dela, acaba o papo e ela não vai gostar. Você vai dar 30 soluções, ela vai rejeitar as 30. Porque o que ela estava gostando mais era da conversa. A conversa estava muito boa e tu não entendeu até agora nada. Olha só, a dica que eu deixo é o seguinte, quando ela estiver nessa situação, você deixa ela falar. Qual é a estratégia? Para de ficar tentando ajudar. Uma mulher nessa hora só quer uma coisa de nós. Todos os sentidos para ouvi-la. Interação. E sabe o que mais? Solidariedade. Não cai na besteira de censurar qualquer coisa que ela tenha feito, que vai dar um quiprocó. Ela está precisando de ajuda, de solidariedade. Se você demonstrar solidariedade, você fala assim, caramba, meu bem, tu é uma mulher de Deus, tu não sei como é que tu aguenta. Eu, no teu lugar, não teria aguentado, não. Você é muito forte. Enche a bola dela e fala assim, você é forte, cara, você é fera. Não sei como é que você aguenta. Acabou. Aí fala assim, vamos orar para ver se a gente consegue uma solução para esse problema aí. Resolveu, acabou. Vamos dormir, tchau e benção, acabou. E o segundo, eu ainda tenho, quantos me dão mais 10 minutinhos para acabar? 10 minutos, não 10?
10, 20, 30, 40, 50, 60. Não, já deu. Só quero falar de mais um causador de discussão. Sabe qual é o segundo motivo que eu acho que tem muita discussão de casal? É a competição absurda, mas absurda, e eu acho que até estúpida, que tem acontecido nos nossos dias. Parece que depois daquele movimento feminista que começou lá nos Estados Unidos, depois daquele movimento feminista, a competição entre homem e mulher passou a ser a coisa mais normal, mais comum da face da terra. É homem competindo com mulher e mulher competindo com homem o tempo todo. Sabe qual é o problema? Alguns casais trouxeram esse espírito de competição do ambiente corporativo para dentro de casa. Trouxeram essa competição do ambiente profissional para o casamento. Não satisfeitos em competir lá fora, agora estão competindo dentro de casa. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Eu já vi cada coisa. Gente, em gabinete a gente ouve cada coisa. No outro dia eu vi um casal discutindo na minha frente. E se eu fizesse um extrato do que eles discutiram, dos argumentos que eles usaram, eles estavam querendo provar um para o outro quem era o mais inteligente dos dois. Você via claramente nos argumentos, era só querendo provar que ele era mais inteligente, ela era mais inteligente. No outro dia eu vi discutindo para provar quem ganhava mais. Os dois discutindo na minha frente, deu vontade de falar assim, mas quem ganha mais aí? Porque a competição de você é para ver quem ganha mais. Discutindo para ver quem ganha mais. No outro dia fomos aconselhar um casal de fisiculturistas. Aí a competição era para saber quem era o mais sarado. Não, porque eu já ganhei um troféu, você não... Cara, pelo amor de Deus. Eu já vi casais na minha frente discutindo para ver quem é o mais espiritual dos dois. A discussão era para provar quem é o mais espiritual. Marido e mulher competindo para ver quem era o mais espiritual. Gente, isso é loucura. Loucura, loucura, loucura absoluta. Não tem como. Nós temos que entender que nós fazemos parte de uma mesma equipe. Não é para competir um com o outro, é para cooperar um com o outro. Não pode competir, é cooperar. Ou então, se a esposa não trabalha fora, se a esposa só trabalha em casa, há competição do mesmo jeito. Só que a competição aí é outra. É para ver quem manda mais em casa. Gente, que competição boba. Alguém tem dúvida de quem manda mais em casa? Alguém tem dúvida aí? Alguém tem dúvida? Gente, no outro dia, um palestrante no encontro de casais resolveu fazer uma experiência. Eu não vou fazer aqui não, tá? Não levanta, pelo amor de Deus. Eu vou só contar o que ele fez. Ele falou assim, vamos fazer 2 filas aqui. Aqui vamos fazer uma fila aqui, todos os homens que mandam em casa. Se você manda em casa, fica nessa fila aqui. Desse lado aqui eu vou botar aqui todos os homens cujas esposas é que mandam em casa. Ficam aqui. Vou dar 5 minutos. E aí deixou o pessoal se arrumar. Tomou uma aguinha. Quando ele olhou aqui, ele olhou a fila e falou, meu Deus, a fila saía daqui, dava a volta, Monte Sião, Lindóia, Bragança Paulista. Rapaz, o negócio... Caramba. Aí ele veio aqui. Aí olhou aqui, tinha 1. Ele falou assim, cara, tu tens certeza que teu lugar é esse aqui? Ele falou, essa certeza eu não tenho não, a única certeza que eu tenho foi que a minha mulher mandou eu vir para cá, eu vim. Ela mandou eu vim. Gente, mas é óbvio, a mulher sempre manda em casa, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Nós temos que entender que no casamento não pode haver espaço para competição. Gente, nós somos uma equipe. Ouça o que eu vou falar. O que faz de um grupo de pessoas, vale para qualquer coisa da tua vida, qualquer área da tua vida, profissional, seja lá qual for. O que faz de um grupo de pessoas uma equipe, não são as suas semelhanças. O que faz de um grupo de pessoas uma equipe é a identidade de propósito. Ou você acha que num time de futebol todos têm a mesma característica? As mesmas habilidades? Não tem. Um time com 11 Vini Júnior não ganharia de ninguém, porque ia faltar goleiro, ia faltar zagueiro, ia faltar... Por quê? O que Deus faz? Deus pega pessoas com habilidades diferentes, reúne essas habilidades diferentes que se complementam em torno de um único propósito, de um único objetivo, e faz dessa equipe chamada casamento uma equipe vitoriosa. É assim que funciona. Queridos, nós temos que entender que nós vestimos a mesma camisa,
chutamos na mesma direção, temos o mesmo adversário, nós estamos do mesmo lado do campo. Querido, não importa quem fez o gol, o que importa é que a equipe vença. E mais, nós só vamos vencer as nossas batalhas diárias. Nós só vamos vencer as nossas batalhas diárias, e elas são diárias. Tanto as batalhas naturais, quanto as batalhas espirituais, nós só vamos vencer se nós estivermos trabalhando em equipe. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, a nossa Bíblia é muito clara, quando ela diz o que nós devemos fazer nesses casos. Mateus 18, 19 fala assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Queridos, no casamento, tudo tem que ser feito em comum acordo. Nós só devemos fazer depois de conseguirmos o acordo. No outro dia encontrei um casal, fui aconselhar um casal. Aí o marido falou assim: pastor, aconteceu um negócio desagradável lá na igreja semana passada. O que o senhor acha? Eu falei: o que foi? Eu cheguei na igreja, um casal de amigos nossos veio me agradecer, mas de uma forma tão grata, tão grata, tão grata, tão grata, que eu fiquei constrangido. E aí? Mas eu não sabia do que eles estavam agradecendo. Não sabia. Eles me agradeceram, eu não sabia o quê. E aí eu procurei ser disfarcei o máximo que eu pude e tal, porque estava sem graça, eu não sabia do que eles estavam agradecendo. E aí, quando terminou, eu cheguei à minha esposa, chamei e falei: o que houve? Ela falou assim: não, é porque eles estavam precisando, eu peguei uma cesta básica, juntei uma cesta básica e tal, e levei na casa deles. E aí ela falou que eles falaram que estavam orando por isso, a noite passada orando sobre isso. Queridos, olha o que eu vou dizer. Eu não estou questionando o ato daquela moça. Ela abençoa aquele casal, sim ou não? Ela abençoa. O que eu estou querendo que você entenda? O que aquele marido deveria ter feito, o que aquela esposa deveria ter feito? Chama o seu marido e fala assim: olha, nós temos um casal de amigos, está passando por esse problema assim, 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 assim. Conversa antes, dá ciência. E aí quando ele falou: não, pastor, mas já melhorei e tal, ele de trás ele fez assim, ó. Ela estava: não, mas já concedeu. Aí eu falei: mas fala aí, minha irmã. Não, porque agora, pastor, tudo que eu faço agora, eu falo para ele. Eu falei: minha irmã, olha só, você não entendeu. Tudo que você faz, você fala para ele. Melhorou? Melhorou? Porque ela não tinha nem falado que tinha feito aquilo. Melhorou. Mas não é. Você não vai falar do que você fez. Você vai falar para ele, você vai compartilhar com ele a tua intenção. Meu bem, olha só, estou com desejo de fazer isso, o que você acha? Porque tudo que a gente faz sem acordo é complicado. Vai dar algum problema para um ou para outro. No caso, ele melhorou, mas ela melhorou, mas não melhorou muito. Ia melhorar muito ainda, muito. Mas o que eu quero que você entenda? Quando a gente faz em comum acordo, a gente aciona os céus. E aí a gente acionando os céus, Deus se move para atender as nossas solicitações, porque a gente faz em concordância. Porque eu visto casas onde é cada um orando pela sua causa. Não há mal nenhum em fazer a oração individual, a gente deve fazer, mas a gente tem que separar um tempo para fazer uma oração conjunta. E na oração conjunta eu vou colocar aquilo que é um propósito do casal, da família. Eu vou unir esforços em oração para conseguir aquilo que nós estamos precisando, querendo, desejando. Porque eu vejo aquilo que você tem pedido a Deus em oração sem o conhecimento dele. Será que ao final dessa oração que você tem feito a Deus sozinha, o teu marido diria amém? É para perguntar e responder para você mesmo. Meu irmão, será que a tua esposa pode saber? Será qual vai ser a reação da tua esposa quando ela souber o que você tem pedido a Deus em oração? É só para a gente refletir. Porque o propósito deveria ser esse: juntarmos os nossos pedidos numa única oração. Porque eu tenho certeza que a discussão vai ser uma constante. Onde numa casa é cada um por si e Deus por todos. Numa casa onde o meu projeto é mais importante do que o projeto da família. Numa casa onde o meu sonho é mais importante do que o sonho do casal. Numa casa onde o meu objetivo é muito mais importante do que o objetivo de todos, essa casa vai mal. Vai muito mal. Muito mal, mas muito mal mesmo. Entenda que o acordo, quando o acordo for a nossa prioridade, a gente vai conseguir conquistar coisas que a gente até agora não conseguiu, porque o acordo gera harmonia.
E mais do que gerar harmonia, a harmonia gera segurança. E que as esposas mais precisam, caminhando ao lado de um homem, que tem por papel principal ser um líder, é ter segurança. E eu fecho aqui fazendo uma pergunta para a qual eu já sei a resposta de todo mundo. Talvez a minha seja a única divergente. Quantos aqui acham que exista casal perfeito? Quantos? Eu sou um que acha que existe casal perfeito. Depende do que você entende por casal perfeito. Para mim, casal perfeito não é aquele que não discute. Casal perfeito é aquele que sabe utilizar a discussão para encontrar solução para os seus problemas. Eu não sou contra a discussão. Pastor, o senhor vai dizer tudo que o senhor falou até agora. O senhor falou até agora que tem gente que discute mais, o senhor não é contra a discussão? Não. Não. Eu não sou contra a discussão. Eu sou contra o propósito errado de uma discussão. Ouça. Toda vez que há um desacordo entre o casal, esse assunto tem que ser trazido para a mesa, para ser conversado, discutido. Para quê? Para chegarmos a uma comunhão, a um consenso, a um acordo. A discussão tem que ter como propósito isso. Só que nunca que a gente discute para buscar acordo, a gente discute para provar que está certo. O problema nosso é esse. Ao invés de discutir para encontrar uma solução, a gente discute só para provar que está certo. E aí não tem jeito. Queridos, sempre numa relação entre homem e mulher, vai haver algum nível de desalinhamento. Sempre. Porque é cabeça de homem e cabeça de mulher. Vai ter algum nível de desalinhamento. E a gente só vai minimizar isso através de um diálogo construtivo. Eu costumo brincar, mas é o que eu acredito. Aqueles casais que discutem ainda não desistiram de ser feliz. Porque quem já desistiu de ser feliz, nem discute mais. Vivem em casa como dois estranhos. Se a gente ainda discute, é porque a gente ainda busca, a gente não desistiu, a gente ainda tem esperança de encontrar a felicidade. Qual é o problema que a gente tem que superar? É alinhar o propósito da discussão. Nós temos que buscar a discussão com um propósito. O propósito tem que ser sempre esse. Eu preciso chegar a um consenso. Eu preciso chegar a um acordo. Porque ficar cobrando o tempo todo, criticando o tempo todo, reclamando o tempo todo, brigando o tempo todo, chamando a atenção o tempo todo, não vai levar você a lugar nenhum. Isso vai fazer com que você se torne a pessoa mais chata do mundo, a pessoa insuportável. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que problemas vão existir. E, em segundo lugar, se unir como casal para enfrentar os problemas juntos. Nosso desafio é enfrentar o problema e não enfrentar o cônjuge. Porque quando a gente enfrenta o problema, a gente resolve. Quando a gente enfrenta o cônjuge, a gente complica ainda mais a nossa vida conjugal. Ao invés de resolvermos os problemas que já existem, a gente cria um problema que ainda não existia. Por quê? Porque a gente discutiu, falou besteira, e aí criou um problema que não tinha. Por isso, minha irmã, o teu objetivo deve ser sempre o de enfrentar o problema e não o teu marido. Porque toda vez que uma esposa enfrenta o marido, ela desonra o marido. E você, maridão, tem que enfrentar o problema e não a tua esposa. Porque se você decidir enfrentar a tua esposa, você, ao invés de resolver o problema, você vai ferir, vai machucar a tua esposa. E eu fecho aqui deixando duas dicas poderosas. Num relacionamento conjugal, quando um dos dois acha que saiu da discussão ganhando, é porque os dois perderam. Ouça, o bom acordo é aquele que é mais ou menos para os dois. O bom acordo é aquele que atende minimamente às expectativas dos dois. Porque se o acordo foi extraordinário para um, ele terá sido péssimo para o outro. E acordos assim não se sustentam. Não se sustentam. Ninguém mantém um casamento assim com acordos que só atendem a uma parte. E a segunda dica:
nós temos que aprender a ceder. Mesmo quando temos certeza de que estamos com a razão. Mas por quê? Para preservarmos a harmonia da nossa casa. De que adianta discutir até às 11 da noite? E provar que está... Porque homem é bom em argumento. Homem é bom em argumentação. Aí tu discute até às 11 da noite e prova que a razão é tua, você está certo. Aí a santa fala assim, ah é? Então faz o seguinte, pega a tua razão, o teu travesseiro, e vai dormir lá no sofá. Se você acha que essa solução é boa, vai fundo, porque vai dar certo. E eu deixo uma dica final, eu quero orar. Mas eu não queria orar sem falar isso. Eu vejo casais que já chegaram num nível de desentendimento tão grande, num nível de desalinhamento tão grande, que eles têm dificuldades em ter uma conversa sadia, sem que a coisa saia do controle. São casais que chegaram num nível de desalinhamento tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer coisa é motivo para que a discussão comece, e aí eles perdem a graça, sai da graça, e aí o conflito passa a ser algo que os vizinhos escutam, os filhos sofrem. Eu quero deixar uma dica final para esse casal. Eu nem sei se ele veio, mas eu quero deixar uma dica para ele. Se está difícil conversar com o cônjuge, eu conheço um com quem é muito fácil conversar. Chama-se Jesus de Nazaré. Com ele é muito fácil conversar. Então a dica final que eu deixo é essa. Continue conversando com quem você tem facilidade de conversar, que é o teu Deus. Continue. Só que a partir de hoje, passe a fazer o seguinte. Traga teu cônjuge com quem você não consegue conversar sem um mediador. Traga teu cônjuge para perto de você na hora que você for conversar com o teu Deus. E deixe o teu cônjuge ali do lado. E comece a falar com o teu Deus sobre aquilo que tem te magoado, te ferido, roubado a tua paz. Comece a falar o que está no teu coração, porque a boca fala, o coração está cheio. Você sabe que com Deus não dá para mentir, com Deus não dá para enganar. Com Deus a gente tem que ser sincero. Então comece a falar com Deus aquilo que está no interior do teu ser. Comece a colocar tudo para fora com o teu Deus. Mas permita que o teu cônjuge ouça aquilo que você está falando. Porque você vai dar uma oportunidade ímpar de que ele ouça coisas que ele não te ouviria falar se fosse direto para ele ou para ela. Ele vai conhecer coisas que vão no teu coração que ele sequer ou ela sequer imaginava que estivesse no teu coração. Porque a hora que você estiver se rasgando diante de Deus, o teu cônjuge vai poder ouvir tudo aquilo e processar tudo aquilo. E eu tenho certeza que depois de algumas conversas a três, vocês voltam a ter a possibilidade de conversarem um com o outro. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar. E se por acaso a tua relação conjugal está num nível que você avalie abaixo daquele nível que você gostaria que estivesse, eu queria orar em especial por você. Eu sei que quem tem uma relação conflituosa ao extremo, nem considerou a possibilidade de vir. Nem considerou a possibilidade de vir. Outros até consideraram a possibilidade de vir, mas o tempo fechou e eles não chegaram aqui. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que a tua relação está de média para boa. Mas toda relação pode melhorar. Eu não sei em que áreas você chegou à conclusão de que não poderia conversar sobre isso. Porque, pastor, todas as vezes que a gente fala desse assunto, o tempo fecha. Então, lá em casa a gente resolveu, pastor. A gente não fala mais desse assunto. É com essa pessoa que Deus está falando. A gente não fala mais desse assunto. Porque todas as vezes que a gente toca nesse assunto, a gente sai da graça.
É sobre essa pessoa que eu quero orar. Aquelas que já selecionaram que tipo de conversa que era possível ter em casa, para que ela fosse minimamente civilizada. E eu sei que a coisa mais difícil para uma pessoa que está numa igreja, a coisa mais difícil para uma pessoa que está numa igreja, é vir à frente. Se chegar um bêbado, ele vem aqui com a maior facilidade. Mas quem está na igreja tem uma preocupação. O que é que as pessoas que me conhecem na igreja vão falar se me virem na frente? Eu sei, amados, que vir à frente é um sacrifício. Eu não estou negando isso. Vir à frente é um sacrifício. Mas você não vai ver em toda a Bíblia Sagrada alguém que tenha sacrificado no altar, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história para contar, um lindo testemunho de vitória para contar. Eu espero que você tenha coragem, apesar de que é o primeiro dia, todo mundo está um pouco ainda inseguro, mas são pessoas que se conhecem da igreja. Isso já é um motivo suficiente para que muita gente tenha dificuldade de vir aqui. A maioria se conhece da igreja. Mas ainda assim eu insisto, se você quer melhorar o nível de diálogo que você vive na tua casa, eu quero orar por você. Porque algumas pessoas estão falando no coração o seguinte: eu entendi muita coisa que eu não entendia, e eu vou sair daqui hoje e vou alterar alguns dos meus comportamentos. Eu agora sei o que eu preciso fazer para melhorar o nível do meu diálogo. Só que, ao sair por aquelas portas, você não está imune a que o inimigo venha ao teu ouvido e comece a soprar coisas do tipo: tu acha que só porque eu ouvi uma palavra vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Duvido. O que eu quero, orando por você, é que você ouça porque vai ouvir, mas isso não te faça desistir de mudar comportamentos que você sabe que precisa mudar. Mesmo ouvindo o inimigo tentando te dissimular, dissuadir, você ainda assim saia daqui hoje com um propósito muito firme no teu coração, de rever aqueles comportamentos que você sabe que tem atrapalhado a tua comunhão, tem trazido peso para o teu casamento. Eu quero orar por você. Nosso tempo já se esgotou. Se você quiser vir ao longo da oração, fique à vontade, mas eu preciso orar. Aqui na tua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, aqui estão casais que abriram mão de tudo que poderiam estar fazendo nesse fim de semana, e certamente muitos convites chegaram até eles, mas eles resolveram investir no seu casamento e na sua família. Por isso, honra a fé dos teus filhos, honra a decisão que os teus filhos tomaram de estarem nesse evento, nesse fim de semana, priorizando esse evento sobre todo e qualquer outro evento, seja ele profissional, familiar, seja lazer, seja o que for. Honra a fé dos teus filhos, e nesses dias que eles vão ficar aqui, acrescenta a eles aquilo que precisa ser acrescentado, e tira deles aquilo que precisa ser tirado, para que eles voltem para casa na tarde de domingo, para iniciar um novo ciclo, para ressignificar o seu casamento e tirar do seu casamento tudo aquilo que tem tentado roubar a paz nesse lar. E coloca na vida deles, coloca no casamento deles, coloca na família deles aquilo que precisa ser colocado, para que eles possam ter uma vida plena, uma vida saudável, que eles possam ter um casamento que abençoe não só eles, mas que seja de referência, que seja inspiração para a sua descendência, que eles possam viver um novo tempo a partir desse encontro. Isso possa glorificar o teu nome, mas principalmente alegrar o coração dos teus filhos e alegrar também os filhos dos teus filhos. E eu peço seja assim, no nome santo e precioso do Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém?